Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. Prefácio, carta a Thomas Moros. Erasmo de Roterdã, a seu estimado amigo Thomas Moros, saúde. Fazendo o percurso de regresso há poucos dias da Itália para a Inglaterra e tendo de andar todo esse tempo a cavalo, não sentia vontade alguma de perdê-lo nessas conversas banais das quais as musas não participam. Preferi concentrar-me em meditação sobre temas comuns de nossos estudos ou recordar os doutos e grandes amigos que deixaram ao partir. E foste tu, Moros, o primeiro em quem eu pensava. Tua lembrança, caro ausente, é tão cara para mim como foi outrora tua familiar presença. Juro jamais experimentei maior alegria em minha vida. Desejando ficar ocupado a qualquer custo, embora as circunstâncias não se prestassem muito a um trabalho sério, tive a ideia de divertir-me compondo um elogio da loucura. Poderias perguntar-me que palas te meteu isso na cabeça. Foi pelo fato de ter pensado no início em teu próprio sobrenome, Moros, tão próximo ao da loucura, Moria, quanto realmente longe dela estás e certamente és seu maior adversário, segundo o conceito que, em geral, dela se tem. A seguir, pensei que essa brincadeira de meu espírito haveria de merecer tua aprovação, porque não receis um tipo de brincadeira que possa tornar-se douta e agradável, e que no decurso normal da vida és um admirador de Demócrito. Por certo, a profundidade de teu pensamento te afasta em muito do vulgar. Por outro lado, tens um espírito tão afeito à graça e um caráter tão indulgente que te levam a acolher humildes temas e deles gostar. Haverás, portanto, de receber em benevolência esta pequena composição como um presente de teu amigo, e haverás de aceitar também defendê-la, porquanto, ao dedicá-la a ti, torna-se mais tua que minha. Não faltarão detratores. Alguns dirão que algumas dessas ninharias são por demais levianas para a mente de um teólogo e outras por demais mordazes para não ferir a moderação cristã. Entregar-se-ão a gritar bem alto que ressuscitei a antiga comédia e, como Luciano, passei a magoar todos sem piedade. Na verdade, aqueles que acusam de leviandade o assunto e esse tom de brincadeira, ao tratá-lo, deveriam pensar muito bem que não estou inovando nada. Grandes escritores fizeram a mesma coisa. Com efeito, muitos séculos antes, Homero se divertiu com a patranquiomaquia, Virgílio com o mosquito e com o requeijão, Ovídio com a nogueira, Polícrates fez o elogio de Busíris, mais tarde impugnado por Isócrates. Glauco escreveu o elogio da injustiça. Favorino compôs o elogio de Tercítes e da febre quartã. Sinésio, aquele da calvície, e Luciano, o da mosca e do parasita. Enquanto isso, Sêneca compôs uma apoteose para Cláudio. Plutarco se divertiu com o diálogo de Ulisses com o grilo. Luciano e Apuleio se divertiram com seu asno, e um tal Grunius Corocota redigiu o testamento do leitão, citado por São Jerônimo. E se meus censores permitirem, saibam que eu quis me distrair, jogando xadrez ou como um menino, correndo e montando um cavalo de pau. Todos podem relaxar livremente as diversas fadigas da vida. Não haveria maior injustiça do que recusar esse direito ao que labuta com o espírito, sobretudo quando as brincadeiras têm um fundo de seriedade, sobretudo quando o leitor se possui um pouco de faro, encontra nelas ainda mais proveito do que em muitas dissertações profundas e pomposas. Um compila um elogio da retórica ou da filosofia, o outro compõe um panegírico de um príncipe ou uma exortação para combater os turcos. Há escritores que se dedicam a predizer o futuro, outros que se preocupam em debater questões sobre o pelo das cabras. Nada mais estúpido que tratar com seriedade coisas frívolas, mas também nada é mais espiritual do que fazer com que as frivolidades sirvam às coisas sérias. Deixo que os outros me julguem. Entretanto, se o amor próprio não me levar longe demais, acredito ter elogiado a loucura de um modo que não é de todo louco. A quem me recriminar de sarcasmo, não deixaria de dizer que o escritor sempre teve a liberdade de gracejar impunemente a respeito das condições da vida, contanto que não caia no exagero descomedido. Fico admirado com os ouvidos desses nossos tempos, que só admitem uma linguagem carregada de solenes lisonjas. A própria religião parece ficar confusa quando se percebe que não há quem se melindre, menos com graves blasfêmias contra Cristo do que com mais leve gracejo em relação a um papa ou a um príncipe. Criticar os costumes dos homens sem atacar ninguém pelo nome, trata-se realmente de magoar?
pelo contrário, não seria instruir e aconselhar? De resto, não faço cessar uma crítica a meu respeito. Uma sátira que não exclui nenhum gênero de vida, não ataca ninguém em particular, mas os vícios de todos. Se houver, pois, alguém que se manifesta e se sente ofendido por isso, é porque se reconhece como culpado, ou pelo menos se torna suspeito. Nesse gênero, São Jerônimo se mostrou muito mais livre e rude, por vezes sequer poupando os nomes das pessoas. De minha parte, abstive-me de revelar um só deles e moderei de tal forma o estilo que o leitor inteligente verá por si mesmo que procurei divertir e não magoar. Como Juvenal, não removi os esgotos dos vícios ocultos, não enumerei as coisas vergonhosas, mas as ridículas. Se apesar de tudo ainda houver um descontente que não se aplaca por essas razões, peço que pense como é honroso ser atacado pela loucura, porquanto é ela que fiz entrar em cena com todos os atributos de seu personagem. Mas para que tantas explicações para um advogado como tu, capaz de defender com perfeição mesmo as causas desfavoráveis? Deixa a teu encargo o cuidado de defender esta moria, que é teu bem. Até mais, eloquentíssimo Moros, nos Campos, 9 de junho de 1508.